Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Como vocês podem ver, ainda é um pouco de noite, são 5 horas e 14 minutos da manhã, e eu estava lendo esta manhã as Sagradas Escrituras, ainda em João 19, porque já fiz 2 vídeos sobre João 19, sobre Pôncio Pilatos, e espero que você tenha visto, porque lá nós aprendemos muita coisa. E eu, esta manhã, a Bíblia estava, claro, como está sempre aberta em cima da mesa, e eu continuei a ler o resto do versículo de João 19, e vai falar agora acerca de dois homens um tanto ou quanto medrosos, mas nós vamos ver o que é que eles fizeram. Um deles é José de Arimateia e o outro é Nicodemos. O vídeo de hoje é falando mais acerca do medo, quando o medo se apodera de nós. Nós sabemos que o medo é uma coisa terrível. Eu não sei se já pus aqui neste canal como vencer o medo, porque tem muitos vídeos importantíssimos, riquíssimos em passagens bíblicas que eu já fiz com a ajuda do nosso Pai Celestial, mas como vocês sabem que os meus canais de vez em quando levam e então eu tirei os vídeos para fora e eu vou ver se eu consigo pôr os vídeos de novo. Eu penso que este vídeo não está aqui ainda, talvez eu vou pôr a seguir, como vencer o medo. Eu vou ver primeiro se está aqui, se tiver eu não vou pôr, mas se não tiver eu vou pôr este vídeo, como vencer o medo. É importantíssimo este vídeo, como vencer o medo, é mais na nossa vida do dia a dia, porque há pessoas que sentem um barulho na casa, já ficam com os cabelos em pé e ficam muito nervosas e dizem que é o diabo e que é almas do outro mundo, e especialmente se são pessoas católicas, acreditam muito em almas do outro mundo. Mas neste vídeo de como vencer o medo, eu realmente desdobro-me ali, vou buscar passagens bíblicas, eu conto coisas da minha vida que eu venci o medo, e então é um vídeo riquíssimo que eu vou pôr a seguir. Mas este vídeo agora, este de hoje que você está vendo, é um vídeo que vai te mostrar duas pessoas, como eu já disse o nome dessas duas pessoas que por medo dos judeus, porque parece impossível como é que as pessoas tinham medo dos judeus, porque os judeus são os verdadeiros judeus, aqueles que são fanáticos, não por Yahushua, Jesus Cristo de Nazaré, mas pela lei. Eles matam os cristãos, porque nós acreditamos em Cristo, que veio ao mundo derramar o seu precioso sangue para nos dar vida e vida com abundância. Os judeus e os muçulmanos, eles são muito parecidos, são pessoas que levam as coisas muito à risca. No entanto, não sei como as Sagradas Escrituras dizem, não matarás, mas eles têm matado, não é os judeus matavam antigamente, agora talvez até façam ao culto, mas assim, abertamente não estão fazendo, mas os muçulmanos estão decapitando pessoas a torto e a direito. Eles dizem que quem não acredita na mesma coisa que eles acreditam, tem que ser morto. E eles até acham, as próprias Sagradas Escrituras dizem que eles matam e pensam que estão fazendo um favor à pessoa. Então, eu estou-te convidando a vir este vídeo para que você possa ver estes dois homens. Eu vou ler as Sagradas Escrituras, vou ler 2 passagens bíblicas, mas hoje louvado seja o Altíssimo. Eu estava pondo o meu cafezinho a fazer, como é costume, e de repente eu olhei assim para as Sagradas Escrituras e vi aqueles versículos que se encontram em João 19, e eu vi algo maravilhoso que eu quero compartilhar com vocês. Como sempre, eu agradeço às pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, agradeço porque você está sendo alimentada, alimentada espiritualmente. E quando as pessoas sabem mais das Sagradas Escrituras, a gente sabe mais como se defender das armadilhas do inimigo, a gente sabe mais o que é de Deus, o que é do diabo, e a gente sabe mais como fazer segundo as Sagradas Escrituras para que a gente possa ter uma relação mais próxima ao nosso Pai Celestial, e também para que a gente possa viver uma vida em santificação e arrependimento, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Vamos então conhecer mais características destes dois homens que serviram ao nosso Pai Celestial
Ou seja, eles começaram a agir mais depois do nosso Salvador ter morrido e então eles eram medrosos. Ok, meus irmãos, vamos então ler aqui em João 19, que foi exatamente a passagem que eu li acerca de como conhecer Pôncio Pilatos. E aqui mais abaixo, aqui assim, diz assim. Deixa eu ver de onde é que começa. Aqui, diz assim. Depois de Cristo já ter morrido, não lhe foi necessário partir as pernas porque ele já tinha expirado, já tinha morrido. Diz, depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto. Ok, eu disse que este vídeo é falando acerca de dois homens que tinham medo dos judeus, vocês depois vão ver, aqui olha, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, por medo. Você não imagina o que as pessoas podem fazer por causa do medo. O medo é uma coisa terrível. As Sagradas Escrituras dizem que os medrosos não entrarão no reino de Deus. Porquê? Isso está-se a referir. São pessoas que, por medo de perderem a sua vida, vão negar Cristo nos últimos dias. Vão negar Cristo. E este homem, José de Arimateia, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus e Pilatos lhe permitiu. Então foi tirar o corpo de Jesus. Ora, meus irmãos, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, foi uma pessoa que naquela altura, quando ele morreu e tudo mais, criou muita polêmica, como vocês já viram e está descrito aqui neste capítulo 19 de João. Ele foi levado a um governador, e depois foi levado a outro, e depois um disse que não podia lhe matar, o outro disse que não via nada nele, etc. E agora, vocês não acham uma coisa muito interessante? Que, pronto, pegaram em Cristo, crucificaram-no, e depois não apareceu ninguém dos discípulos para pegarem no corpo dele. E quando ele isso, ele disse, oh meu Deus! Quer dizer, não, de onde é que estão os discípulos estavam reunidos a orar, mas nenhum chegou para ali também com medo. Também com medo. Aliás, um dos discípulos que andava sempre com Cristo, que era destemido. A gente vê nas Sagradas Escrituras que ele era um homem destemido. Pedro, quando eles, aqui, parece que foi no versículo, aqui isso é o 19, é no 18, se não me engano, que vieram ter com ele deixa eu ver se não era aqui. Se não me engano, diz aqui, Simão Pedro estava ali e acantava-se. Disseram-lhe, pois, portanto as pessoas que estavam ali disseram, não és também tu um dos teus discípulos? E ele negou e disse, não sou. Meus irmãos, e às vezes eu digo, Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, permita que nunca negue o teu nome em circunstância nenhuma. Mas o medo é terrível, o medo. Pedro, que era tão chegado a Cristo. E, para mais ainda, Cristo tinha dito a ele, antes que o galo cante 3 vezes, tu vais-me negar. E ele disse logo, não, Senhor, eu não vê, olha, está aí. E diz aqui, e Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Eu estou toda arrepiada, oh my God. Eu estou como vendo a cara de Pedro quando o galo cantou, e acho que as lágrimas que ele tinha todas derramaram-se e mais ainda. Por causa do medo. Porque assim, Pedro devia pensar na sua mente, o que fizeram com Cristo vão fazer comigo também. Meus queridos irmãos, o medo é uma arma terrível, poderosa, que pode fazer com que a pessoa fique congelada. Eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu comigo. Na minha casa em Portugal, eu tenho uma queda d'água.
E tem agora um lagozinho assim, redondo. Estava aí, mas meu marido pondo umas leivas. Eu tenho a certeza que você não sabe o que é, se mora no Brasil, não sei se isto, musgo, digamos assim. Em Portugal nós chamamos leivas e musgo. E mais meu marido fomos para as montanhas, apanhamos aquelas leivas e trouxemos para pôr na cascata para parecer, assim nos lados, nas pedras, para parecer mais natural. E eu, mais meu marido, a gente estávamos a cartão daquelas leivas, pegava numa e pegava noutra, mas elas, como estavam muito encharcadas de água, elas já estavam um pouco pesadas. E eu peguei numa, e agora, em vez de pegar na mão com uma e agarrar as pedras para subir, porque aquilo é tipo de uma, assim, é arte. Não, eu pensava que era a super mulher, e peguei numa leiva, com as mãos, com uma mão só, e estava subindo pelas pedras acima para pôr a leiva lá em cima. Oh, meus irmãos. E desequilibrei-me. E estava assim, a água estava ali. E rodei, caí para dentro da água. E eu tenho medo da água que me fina, porque eu não sei nadar. O meu marido ficou frisado, congelado não foi de medo, ele ficou sem a situação, porque se desse com a cabeça contra aquela beira daquela minha queda d'água, eu tinha morrido. O meu marido até chorou. Ele ajudou-me a tirar de lá de dentro e ele disse-me, não sei o que é que me deu, quando eu te vi cair, eu fiquei congelado. E então, é isso, meus irmãos, o medo, ele congela as pessoas. Quando é um medo assim, não estou dizendo assim, um medo de ver um filme de terror ou outras coisas quaisquer, que aliás os cristãos não deviam de ver filmes de terror, quem deve fazer um vídeo sobre isso, porque as janelas dos nossos olhos, os olhos são as nossas janelas da alma e nós não devemos de contaminar-nos com aquilo que a gente vê na televisão. No entanto, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o medo é uma coisa terrível, tremenda, que toma o controle da pessoa. Tomou o controle de Pedro negou Yahushua, Yeshua. Como é que é possível? Como é que nós dizemos assim, como é que é possível? É possível porque nós não estávamos na mesma situação. Nós nunca sabemos como é que vamos agir. Nós nunca sabemos como é que vamos agir até passarmos pelas situações. E às vezes as coisas acontecem ao contrário. Às vezes a gente são medrosos, mas quando chega uma certa situação, lembro-me que uma vez eu fui acampar até por acaso foi com um pastor, a esposa, os filhos, os netos, e o meu marido também foi, portanto, a gente fomos a família toda. E esse pastor tinha uma campa, mas era daquelas de fazer o pop-up, quer dizer, quando chegava lá, eles levantavam para cima e tinha uma parte que saía assim para fora. E o neto dele, aí com uns 3 anos de idade mais ou menos, estava naquela parte dormente. E aquilo tem umas coisas que aguenta assim. Eu não sei como foi, mas irmãos, uma daquelas coisas rebentou e a criança caiu. E preguei uma corrida, eu nunca me lembro, parece que foi uma coisa fora do normal. Preguei uma corrida, peguei na criança e estava vendo que a criança estava como que em choque. E eu fiquei até espantada comigo mesmo, como é que eu dei aquela corrida tão grande, corri para a criança para socorrê-la. Nós, quando estamos com medo, nós nunca sabemos como é que vamos agir. Mas eu vou dizer uma coisa aos irmãos, eu espero que você, nem eu, nunca negue o nosso Pai Celestial e o seu Filho amado por medo. No entanto, nós podemos ver aqui que este homem, Pedro, e também, como é que é dizer, aqui José de Arimateia. José de Arimateia não negou a Cristo, mas ele, mais outro homem, aqui ó, diz assim, que interessante, diz assim, e foi, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, então há discípulos de Deus ocultos, aqueles que fazem coisas que ninguém vê. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Ora, meus irmãos, eu comecei a pensar e disse, este homem tem bastante coragem de chegar-se à frente do Pilatos e pedir o corpo de Cristo. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Por que é que Pilatos permitiu?
vocês vão ver quem é José de Arimateia. José de Arimateia não era só um discípulo qualquer, aliás, não era um discípulo só, mas era um homem de muita honra. É Marcos 15, aqui, 43, diz assim, isso aqui também falando sobre a parte da crucificação de Cristo. E chegou José de Arimateia, senador, honrado. José de Arimateia era um homem de sociedade, um homem honrado, um senador, que também esperava o reino de Deus. Ele também estava esperando o reino de Deus e ousadamente foi a Pilatos e pediu o seu corpo. Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Pilatos maravilhou-se de que Yeshua já tivesse morrido. Ele disse que morreu tão depressa. E, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que havia morrido. E, tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprou um lençol fino, tirando da cruz, o envolveu nele, depositou num sepulcro lavado numa rocha e envolveu uma pedra para o sepulcro. Vejam só, meus irmãos. Mais uma vez, de onde é que estavam os discípulos? De onde é que estavam as outras pessoas? Quer dizer, Cristo morreu e eles deixaram-lhe ali, olha, ficas aí na cruz. Ele, José de Arimateia, foi a Pôncio Pilatos, pediu-lhe o corpo, comprou um lençol fino, tirou-lhe da cruz, envolveu nele, depositou no sepulcro lavado, o sepulcro era de José de Arimateia. Eu até por acaso fiz um poema acerca da morte e ressurreição de Cristo, e eu menciono José de Arimateia. E então, vamos ver, então, diz aqui assim. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Cristo. E Pilatos permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, outro que era discípulo de Cristo e escondido. Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Ele tinha medo de dia para as pessoas não verem. Ele foi de noite. Levando quase 100 arratéis de composto de mirra e aloés. Antigamente, quando as pessoas morriam, eles metiam aquele tipo de um bálsamo, não era embalsamado, era umas especiarias no corpo da pessoa. Deve ter um significado grande para isto, não sei, nunca me aprofundei nisto. Uma coisa que eu posso dizer a vocês, e eu também já fiz um vídeo sobre isso, que também vai repor, é sobre devemos sepultar ou cremar. E eu posso dizer aqui na frente, agora ultimamente muitas pessoas estão com essa tendência de cremar os corpos. Cremar. Como é que Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré foi? Foi cremado e foi sepultado. Ele foi sepultado. Nós, nos dias de hoje, sepultamos na terra. Naquele tempo, eles metiam-nos nas cavidades das rochas. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Portanto, a cavidade da rocha, aquilo devia cheirar mal, de certeza absoluta. Mas diz que ele foi enterrado num horto, numa parte que tinha assim, um horto de certeza que era de onde tinha plantas e árvores, etc. Mas nós temos que fazer como o nosso Salvador fez. Porque cremar, se você não sabe, cremar, antigamente eles cremavam as bruxas, as feiticeiras, os salteadores, eram pessoas que eram consideradas pecaminosas. Eles cremavam. Portanto, vocês não veem eles cremarem, e até mesmo pessoas antigas que nós vemos, como Moisés foi sepultado, Isaac, Jacó, a gente vê isso tudo, Davi, todos foram sepultados. Mas se você quiser saber mais sobre cremar, se você tinha ideias um dia que morresse, queria ser cremada, eu quero te dizer que na palavra do Senhor não diz que a pessoa vá para o inferno. No entanto, nós somos seguidores de Cristo, nós devemos de fazer exatamente como diz as Sagradas Escrituras, e as Sagradas Escrituras dizem que eles foram sepultados. E então diz assim, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus.
levando quais 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus. Pois, meus irmãos, aqui está um estudo maravilhoso que eu amei este estudo. Essa manhã, quando eu vi, ele disse: louvado seja o Altíssimo. Depois de Cristo morrer, apareceram aqueles que estavam no oculto, amavam a Cristo e estavam com a sua mente nele, e eles apareceram e foram eles que destemidamente foram a Pilatos pedir o corpo, enquanto os outros estavam, olha, escondidos com medo. Diz mesmo, agora não sei de onde é que está o versículo, mas diz que os discípulos estavam todos escondidos e com medo. Mas já disse, eles estavam com medo porque eles deviam dizer: se fizeram isso com Cristo, também vão fazer conosco. Ora, meus irmãos, uma coisa quero te dizer: seja exposto à verdade, seja oculto, o que importa é nós amarmos o nosso Criador. O que importa é nós nunca negarmos o nome de Cristo. O que importa é nós vivermos uma vida em santificação e arrependimento. Também importa que você e eu continue pregando as boas novas do Evangelho. E as boas novas do Evangelho nos dias de hoje é: és pecadora, Deus conhece todas as coisas. Eu ouvi tanta vez isso. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, é o seguinte: eu comecei a odiar de me confessar quando eu era cristão, porque eu um dia fiz um pecado grande, e eu fui um padre me confessar, nunca mais me esquece, eu fui até me confessar na matriz, em Ponta Delgada, e eu fui dizer ao padre o que é que eu tinha feito, e o padre disse assim: não tem problema, vais rezar 2 Pai Nossos e 3 Ave Marias, ou uma coisa assim parecida, que era católica naquela altura. Eu saí para fora tão ruim, e disse: como é? Aquele padre só me disse que eu veio rezar 2 Pai Nossos, 3 Ave Marias, ou vice-versa, e pronto. Eu fiquei zangada, porque eu achava que aquele pecado não era suficiente só para rezar um Pai Nosso, 2 Ave Marias ou 3 Ave Marias e ficar pronto. Eu, no meu intelecto espiritual, eu acreditava que eu merecia um punishment, eu merecia um castigo. E eu fui aos pés de Cristo, eu chorei ele é-me tão bem. Eu disse: Senhor, eu não acredito que um Pai Nosso e Ave Maria vai fazer com que apague esse pecado, Senhor. Ajuda-me a não cair de novo neste pecado, Senhor. Ajuda-me, Pai Santo, Senhor. E é isto, meus irmãos, muitas vezes as pessoas pensam que é uma coisinha de leve e está pronto. Nós temos que estar conectados. Eu não sei porque é que eu fui buscar agora essa parte porque às vezes há coisas que a gente faz que a gente pensa que um sacrifíciozinho qualquer e está pronto. Meus irmãos, olha, eu vou terminar com esta frase aqui: viva uma vida de santificação e arrependimento, que é exatamente o que eu estava dizendo há pouco. Estava dizendo que hoje em dia as boas novas da salvação foi isso que eu tinha perdido o fio à meada, mas as boas novas da salvação não é somente sabermos que somos pecadores, e não é também sabermos somente que Deus perdoa. Deus perdoa somente quando você e eu nos arrependemos profundamente, as lágrimas a correr. Como eu estou dizendo, eu fui-me confessar e depois eu vi que aquilo não era. Aliás, a confessar não está nas Sagradas Escrituras, confessar a homens. Temos que confessar-se a Deus. E eu penso que já fiz um vídeo sobre isso também. Confessar-se ao nosso Pai Celestial. E mostrar arrependimento. E quando a gente mostra arrependimento é quando nós vemos realmente que estamos arrependidos e que a gente não vai fazer de novo. Portanto, viva uma vida de arrependimento e santificação. E seja um verdadeiro discípulo de Deus. E nós sabemos que, infelizmente, o medo tem sido a causa de muitas pessoas. Eu sei de pessoas que gostam muito de me ouvir falar, ouvem aqui as minhas pregações, mas têm medo de abandonar
uma denominação, especialmente se são pessoas católicas, Deus me livre, não, meu pai era católico, minha mãe era católica, para lui, se dissesse isso, ia só um desgosto, desgosto estás onde tu não servires a Deus como deve ser. Mas a igreja católica só há que não serve como, não, meus irmãos, olha, eu já disse isso e estou a dizer, eu não tenho denominação, eu não tenho. Porque é assim, tanto faz a igreja evangélica, como a igreja católica, como os mormons, como os jeovás, como eles todos têm coisas que não estão seguindo as Sagradas Escrituras. Mas o que é que a igreja católica faz? Mas olha, eles confessam-se que não deviam de confessar seus padres, era a Deus. Eles têm imagens na sua casa que a palavra do Senhor condena a torta e a direita. Eles seguem mais o catolicismo, que é umas regras do que seguem as Sagradas Escrituras. O padre tem que casar. A palavra do Senhor diz que o padre tem que casar, tem que ser marido de uma... Aliás, eu tenho aqui, se você ainda não viu, eu agradecia que você visse. Eu tenho uma coleção, foi a primeira coleção que eu penso que pus aqui de vídeos, e aí vai explicar tudo aqui, olha. Erros e diferenças entre os católicos e os evangélicos. Se você ainda não viu essa coleção, por favor veja. Eu tenho muitas coleções que eu vejo por a seguir. Coleções de vídeos importantíssimos que eu passei bastante tempo fazendo na presença do nosso Pai Celestial, que eu fui buscar estes versículos e também riquíssimos nas Sagradas Escrituras. Por favor veja. Mas isso aqui explica exatamente quais são as diferenças entre os católicos e os evangélicos. Como é que a irmã se denomina? Eu denomino-me uma filha de Deus. Aliás, o meu primeiro canal que eu abri chamava-se mesmo a Filha de Deus. E depois começou aqueles fanáticos. Deus, o diabo também é um Deus, e não sei mais o quê, E eu mudei a Filha do Altíssimo. E depois eu mudei a Atalaia de Yeshua. Que é isto que está aqui. E depois foi... mudei depois para Atalaia, a verdade libertará. Eu espero que você já esteja vendo os meus vídeos há bastante tempo. Tudo o que está aqui, meus irmãos, é para que as pessoas possam entender que há um Deus maravilhoso. Há muitos. O diabo é um Deus. A palavra do Senhor diz, 2 Coríntios 4:4, diz assim. Acho que é 4:4, se não me engano. Deixa eu ver se não é. O Deus deste século me deu... Deixa-me ver aqui uma coisa. 2 Coríntios. Não tenho a certeza se é. 2 Coríntios 4, se não me engano. Yes. Nos quais o Deus deste século, vocês que vejam que Deus aqui é com letra pequenina, é o diabo. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui a imagem de Deus é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Altíssimo. Aqui vocês podem ver que é Deus com letra pequenina. Eu acho que vocês já entenderam bastante aquilo que eu quis dizer. Que o Altíssimo vos abençoe e que a gente possa viver uma vida destemida, não tendo vergonha nem medo de falar do nome de Cristo, alertando os pecadores com amor, aqueles que se arrependerem, glórias ao Altíssimo, aqueles que não se arrependerem, pelo menos você já não tem o sangue daquela pessoa nas suas mãos, porque a palavra do Senhor diz que quando mandar alguém alertar o pecador e se a pessoa não fizer, o sangue daquela pessoa vai ficar nas mãos daquele que Deus disse para alertar e não alertou. Por isso é que eu estou aqui alertando os pecadores, aqueles que ainda vivem no pecado e acham que, that's ok, Deus conhece todas as coisas, ele não disse, Deus conhece todas as coisas, não se preocupe, Deus conhece todas as coisas sem margem de dúvida. Mas Deus é justo e Ele espera que você e eu vivam uma vida de santificação e arrependimento, porque sem santidade ninguém verá a Deus.